Ao vivo. Luca Bassani, quais são os contatos que o Irã já teve com o Vladimir Putin após essa decisão dos Estados Unidos e quais podem ser as decisões que virão também do líder russo? O que você conta pra gente? Olha, Evandro, temos importantes acontecimentos aqui na Rússia durante as últimas horas. A primeira é que o premier do Irã, falando em relação ao ministro das Relações Exteriores, o Abbas Arghati, ele está vindo para Moscou para se encontrar com Sergei Lavrov, também chanceler russo, e também outros ministros para discutir, quem sabe, o compartilhamento estratégico de uma decisão. Vale a gente dizer que a Rússia e o Irã são países que têm uma aliança pontual, circunstancial, primeiro porque são ambos os países que estão também aqui no Mar Cáspio, ou seja, tem uma fronteira, nem que seja lacustre, se considerarmos o Mar Cáspio o maior lago do mundo, seja também por interesses da Rússia dentro do Oriente Médio, como bem expressou o professor. Fora isso, uma declaração no Telegram hoje mais cedo pelo ex-presidente russo Dmitry Medvedev também elevou o alerta da possibilidade do envolvimento direto da Rússia. Ele disse que se os americanos acreditam que esta operação inviabilizou qualquer possibilidade dos iranianos terem acesso a ogivas nucleares, há muitos países que estariam dispostos a conceder ogivas nucleares ao Irã. Ele não mencionou quais seriam, mas aí a gente consegue ver entre as 9 potências nucleares do mundo, 5 delas são ocidentais, sobram 4 que são orientais, considerando que a China estaria que a Índia estaria mais do lado ocidental. Temos Paquistão, Coreia do Norte, China e Rússia, e muitos desses países não teriam como conceder ogivas nucleares ao Irã, principalmente por uma série de questões de tratados internacionais. A própria Rússia é signatária do Tratado de Não Proliferação, não pode, portanto, sendo um Estado nuclear, transferir tecnologia nuclear para países que não são nuclearizados, além de ter uma estrutura do seu programa nuclear extremamente centralizada, onde precisaria de uma série de medidas de exceção para que isso chegasse nas mãos dos iranianos. Muitos acreditam que seja apenas uma retórica utilizada pelo antigo presidente russo, mas acaba demonstrando uma afinidade ao Irã, coisa que os russos não têm para com os americanos e europeus neste momento. Obviamente que são também muitas dessas declarações que vão no campo da retórica, por se tratar de uma guerra travada também pelos meios de comunicação, onde a demonstração de força é extremamente necessária para mostrar tanto para a sua própria população quanto para os simpatizantes de cada uma das causas que os países continuam altivos, continuam prontos para revidar. Vamos ver se isso surtirá algum efeito e qual será o resultado da reunião do chanceler iraniano com os ministros russos, aguardada para entre hoje e amanhã. Vamos ver se alguma resposta em conjunto de fato acontecerá. Obrigado, Luca Bassani. Já falamos mais. Professor Lier, a Rússia tem um ativo nas mãos com os Estados Unidos, que é o fato do presidente americano ter comprado, em parte, a visão de Vladimir Putin sobre o conflito com a Ucrânia e a maneira como a Rússia se posiciona em relação à Europa. O senhor acredita que a Rússia abriria mão dessa espécie de relação que foi construída com Donald Trump para apoiar o Irã nesse momento, entrar de uma maneira mais intensa depois que os Estados Unidos atacaram as bases nucleares daquele país? Evandro, não há nenhum sinal, nenhuma evidência de que a Rússia ou mesmo a China possam adentrar mais diretamente nesse conflito. Isso certamente é disfuncional para os interesses desses países na região, é disfuncional em relação à política externa que esses países hoje colocam e promovem, como verdadeiros defensores do multilateralismo, da governança global, tal como nós a conhecemos mais diretamente, etc. e tal. Mas, assim, do ponto de vista indireto, e aí quando eu falo do ponto de vista indireto, a gente fala tanto do ponto de vista político-diplomático, no sentido de apoiar política e diplomaticamente o Irã nos fóruns internacionais, e evidentemente dentro das Nações Unidas em primeiro lugar, mas também de alguma forma sustentando o regime iraniano, tanto do ponto de vista do fluxo de caixa, dos recursos mínimos necessários para a subsistência do regime, e também a partir de articulação
né, através dos seus serviços de inteligência, de elementos que possam operar na resistência, né, iraniana a essa agressão perpetrada por Israel, né, e pelos Estados Unidos. Então, assim, o regime iraniano não está derrubado neste momento, né, o regime iraniano se sustenta nesse momento. Temos que também pontuar que não há convicção nem informações seguras de que, de fato, o Irã estava desenvolvendo um programa nuclear, né, à margem, né, da Agência Internacional de Energia Atômica. Essa é uma variável que nós temos que colocar, porque não há convicção, não há certeza absoluta, né, de que isso pudesse acontecer. E também o fato de que a Rússia não tem interesse, né, em ver os Estados Unidos como um único player, né, externo a atuar de modo sistemático no Oriente Médio. Então, assim, respondendo objetivamente à tua questão, né, é claro que Vladimir Putin não fará nenhum movimento, isso que vale para Putin, vale também para Xi Jinping, não fará nenhum movimento direto de confrontação, né, aos Estados Unidos, muito menos, né, no que diz respeito, nesse momento, a envio de tropas ou armas que possam apoiar o regime de Teherã. Mas, do ponto de vista político-diplomático, sim, eu tenho certeza que o Irã poderá contar com o apoio dessas duas grandes potências, e do ponto de vista do financiamento econômico ao regime, e também da possibilidade de articulação, né, de grupos paramilitares que possam atuar, né, na resistência contra Israel e contra os Estados Unidos, né, num cenário de desarticulação das condições políticas dentro do Oriente Médio, eu tenho certeza que Putin estará nesse esforço ao arrepio das relações que tem hoje, relações bastante cordiais e amistosas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Interessante, professor. Eu vou falar mais uma vez com o Luca Bassani para trazer outros personagens dessa história. Luca, eu queria que você nos explicasse como se comportam os outros países que estão ao redor. E eu falo de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano, Egito, enfim. Como eles ficam diante da vizinhança que agora enfrenta mais um momento de fervura e que impacta a todos que estão ali? Há várias questões relacionadas a isso, Evandro. Primeiramente, que do aspecto prático, muitos deles se manifestaram contrariamente ao ataque norte-americano da última madrugada, dizendo que é uma violação da soberania, que pedem para uma desescalada, pedem para a retomada de todas as negociações, principalmente o Catar, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, países do Golfo muito ricos que têm essa visão de que um conflito prolongado nesta região não seria benéfico para ninguém, nem para as pessoas civis e muito menos para a economia local. Todavia, a gente sabe que há um aspecto histórico que também coloca os países árabes sunitas em contradição com o Irã persa xiita. Muitos deles, inclusive a própria Arábia Saudita, que tem uma projeção de poder regional maior do que os seus vizinhos, pelo seu tamanho, pela importância como berço do Islã e também por ser o mais rico, acaba nos bastidores ficando aliviado que o programa do Irã foi inviabilizado, pelo menos com as informações que temos até agora dos norte-americanos. Então, essas declarações são aquelas feitas de maneira formal, a que qualquer país, de certa forma, conduz e publica quando há um ataque desta natureza, mas há um certo alívio geopolítico para os demais países árabes que querem sim ver o governo da República Islâmica do Irã enfraquecido por diversas questões. Não precisamos ir muito longe para encontrar uma guerra já direta entre um líder sunita, que era Saddam Hussein, que governava o Iraque, por mais que o Iraque seja xiita, e entrou em confronto direto com o regime dos ayatollahs, isso no começo da década de 80. Outro ponto que vale a gente mencionar, todos eles ficam monitorando a situação no Estreito de Hormuz, que trouxemos no começo da nossa conversa. Afinal, todos esses países têm economias monolíticas, quase todas elas dependendo de 80%, 90% da exploração do petróleo, do gás natural e a exportação dessas commodities energéticas para o resto do mundo, muitas das quais dependem da rota do Estreito de Hormuz. Então, Kuwait, Arábia Saudita, o próprio Iraque, na sua parte ao sul, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, todos eles ficam muito preocupados caso haja o fechamento desse estreito ou uma batalha naval acontecendo por lá, porque isso
afetaria diretamente a economia dos seus países ou até mesmo traria o envolvimento das suas marinhas, possivelmente para tentar limpar o Estreito de Hormuz, caso ele seja minado, ou até mesmo combater qualquer bloqueio realizado pela marinha iraniana. Então, esse ponto acaba sendo mais delicado, porque é aquilo que falamos, ninguém quer guerra do aspecto humanitário pelas mortes causadas, os inocentes que se vão, famílias separadas e destruídas, mas os países de forma pragmática se preocupam bastante com o efeito econômico, sejam eles países grandes e de economias trilionárias, como é o caso da China, sejam eles países menores, como são os países do Golfo Pérsico, Golfo Arábico, que também dependem muito de uma estabilidade nessa região para continuar produzindo e vendendo as commodities que produzem e vendem há mais de 50 anos. Interessante, Luca Bassani, já volto a falar contigo. E, professor, entre os países que dependem dessas commodities estão aqueles que ficam na Europa. A gente sabe que, de alguma forma, os Estados Unidos e Israel resolvem parte de uma preocupação que também é dos países europeus, que é o desenvolvimento de energia nuclear ou de pesquisas nucleares por parte do Irã, com bastante falta de transparência, digamos assim. Mas como é que o senhor enxerga esse posicionamento agora, com a escalada? E qual seria o poder de articulação que os países da Europa têm? Porque a gente percebeu que no conflito entre Rússia e Ucrânia, embora envolvesse a região diretamente, pouco conseguiram fazer. Aliás, eles foram muito mais afetados do que de fato conseguiram afetar a Rússia com as sanções que foram aplicadas. Evandro, nas últimas 8 décadas, particularmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa basicamente delegou uma parcela expressiva da sua segurança, da sua política de segurança para os Estados Unidos. E isso foi feito muito especialmente a partir de 1949, quando se dá a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto defensivo liderado pelos Estados Unidos, onde uma parcela expressiva dos custos dessa defesa europeia era sustentada pelos próprios Estados Unidos. Consequência disso foi que, progressivamente, a Europa foi diminuindo a sua envergadura, a sua musculatura, a sua estatura, enfim, do ponto de vista político-diplomático, particularmente no que diz respeito às questões de segurança, para ficar a reboque dos Estados Unidos. Quando nós encontramos um presidente disruptivo, do ponto de vista dos acordos internacionais, como Donald Trump, o resultado foi exatamente esse que você nos trouxe. A Europa perdeu, do ponto de vista do conflito russo-ucraniano, grande parte do protagonismo que deveria ter em função de um conflito entre países europeus, que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são países que estão na órbita continental e cultural europeia. Bem, dito isso, é importante a gente entender que esses países eles também não deixam de ser importantes do ponto de vista político-diplomático. O fato de eles terem uma envergadura, uma estatura, uma musculatura menor, não os coloca como anões diplomáticos e políticos nesse cenário. Então, assim, a Europa vem tentando reorganizar a sua força, reorganizar a sua defesa, reorganizar o seu protagonismo. Nós assistimos ontem uma declaração muito interessante do ministro da Defesa italiano de que a OTAN e a Europa, particularmente, devem se reaproximar do sul global para poder entender as dinâmicas contemporâneas do jogo geopolítico mundial. E assim como os países do Oriente Médio, como mostrou há pouco a nossa reportagem, a Europa também deve apostar numa necessidade de uma desescalada o mais breve possível das tensões na região, evitando de alguma forma arrastá-la para uma instabilidade ainda mais profunda. Por quê? Porque se nós sabemos que, de fato, do ponto de vista militar, o Irã está fragilizado, se nós sabemos, de fato, que nem Rússia e muito menos China estarão entrando nesse conflito com forças, com tropas, enfim, nós sabemos que esta agressão de uma potência estrangeira a um país estratégico do Oriente Médio pode levar a instabilidades ainda mais consistentes, na medida de que ele pode ampliar a radicalização de grupos internos que vão desestabilizar a região.
essas agressões, né, e que com retirada do regime, se isso vier a acontecer de fato, né, na Síria não deu certo, na Líbia não deu certo, no Iraque não deu certo, no Afeganistão também não deu certo, só trouxe mais instabilidade para a região. Então, assim, o que eu tenho certeza é que hoje, por questões econômicas e políticas, a Europa se soma aos países do Oriente Médio, né, visando de alguma forma a estabilizar as relações e trabalhar no sentido, né, de alguma forma, de um acordo macro, quadro, que possa trazer algum tipo de equilíbrio ao Oriente Médio nesse momento, Evandro.